Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Kenny, da Igreja Metodista em Upaz. Mais uma vez estou aqui com vocês para a gente meditar sobre alegria em meio à adversidade. Quero fazer um pequeno resumo sobre o vídeo anterior. No vídeo anterior nós lemos Filipenses 4:4. Hoje nós também meditaremos em Filipenses. E no vídeo anterior nós trazemos o significado de alegria. Alegria significa estado de vivo contentamento ou de viva satisfação. E nós entendemos que a alegria ela é um estado de espírito. Não tem a ver necessariamente com o que acontece ao nosso redor. É algo que nós assumimos como uma postura e nós, como filhos e filhas de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós também sabemos que a alegria é um fruto, é um produto de uma vida no Espírito. Então, com o Espírito Santo de Deus, é gerado em nós alegria, e essa alegria, ela é um estado de espírito, e nós podemos viver essa alegria independente do que acontece ao nosso redor. Hoje eu quero trazer algumas palavras ainda do apóstolo Paulo, mas também algumas dicas mais práticas para a gente não ficar só nesse campo aqui bíblico, teológico, teórico, certo? É muito interessante a gente entender por que a gente está utilizando Filipenses. Filipenses é um livro bem atípico, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, porque ele fala sobre alegria estando preso. E em apenas 4 capítulos, o apóstolo Paulo ele fala mais de 10 vezes sobre alegria, usando palavras que são variações ou sinônimas, de alegria, como regozijo, contentamento, satisfação. Então, por mais de 10 vezes, em apenas 4 capítulos, o apóstolo Paulo ele fica ali, falando para a igreja de Filipos: alegrem-se, que tenha contentamento, eu encontrei o contentamento, eu encontrei satisfação, vocês também podem encontrar isso. Então, de várias maneiras, ele fala isso para a igreja de Filipos. Vamos fazer então a leitura de Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Obviamente, o versículo 13 é um versículo muito mais conhecido por nós. É um versículo em que as pessoas colocam como legenda em foto, colocam em adesivo em carro, fazem quadro para colocar em casa. Então é um versículo muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso em Cristo que me fortalece. Algumas pessoas adicionam, Mas muitas pessoas olham para esse versículo como sendo um versículo de empoderamento. Eu tenho poder em Cristo que me fortalece, todas as coisas eu posso conquistar porque Cristo me fortalece. Mas o sentido real do que o apóstolo Paulo traz pra gente, ele está mostrando que ele pode encarar qualquer adversidade porque é o Senhor Jesus Cristo que o fortalece. Ele afirma que ele pode passar por qualquer circunstância porque ele aprendeu o segredo de viver em alegria. No versículo 11, ele afirma que ele aprendeu a se adaptar a qualquer situação. E no versículo 12 ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja nas mais difíceis ou nas melhores circunstâncias da vida. Gente, isso é fenomenal. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que encontrar esse contentamento a partir da força do Senhor, encontrar essa alegria, traz uma nova forma de olhar as circunstâncias. É claro que ele chegou a essa conclusão por conta das experiências que ele teve. Por isso que é importante
ter experiência na nossa vida. Porque quanto mais experiências nós temos e quanto mais situações nós passamos, mais fortes nós ficamos, mais resilientes nós somos, nós seremos. Então o apóstolo Paulo, ele demonstra uma resiliência incrível, uma capacidade de se erguer e de superar as circunstâncias a tal ponto dele declarar que ele descobriu o segredo da alegria. E o segredo da alegria é ter a força no Senhor. Porque ele também sabia, tal como nós vemos em Neemias, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele sabe que encontrar essa força no Senhor, mas também aprender a se adaptar, a ter um novo olhar diante das circunstâncias, é o que fez com que ele se tornasse uma pessoa mais forte, certo? E deixando aqui as dicas práticas, são dicas bem simples, mas que são muito importantes porque nós temos uma tendência de ser muito negativos. Nós temos a tendência de nos compararmos às outras pessoas, nós temos a tendência de idealizarmos uma vida que não existe, nós temos a tendência de trazer um peso emocional muito maior diante das circunstâncias ruins. Então, as dicas que eu quero deixar para você são muito simples. A primeira, tenha uma vida no Espírito. Sabe, busque ao Senhor, busque resolver os seus problemas, as suas situações diante de Deus. Porque só Deus pode resolver os nossos problemas e a alegria é fruto de uma vida no Espírito. Essa é a primeira dica. Mas dicas mais práticas e simples para o dia a dia. Tenha a capacidade de olhar para as pequenas alegrias do dia a dia. Colecione pequenas alegrias, porque são essas pequenas alegrias que vão fazer com que você passe, por exemplo, um dia completamente feliz. Nós temos a tendência de exaltar demais algo negativo, um problema, uma situação, e perder todas as outras pequenas alegrias. Olhe, sabe, o progresso do seu filho, celebre a compra de algo que você queria há tanto tempo, que com muito suor você conseguiu, mesmo que tenha sido parcelado em 12 vezes. Ou celebre, sabe, veja essa pequena alegria de concluir uma conta que você ficou tanto tempo ali pagando. Ou veja essas pequenas alegrias, né, um dentinho que nasceu do filho, ou um dente que caiu do filho, enfim, essas pequenas alegrias. E tendo essas pequenas alegrias, celebre-as. Essa é a segunda dica, celebre as vitórias e essas pequenas conquistas, porque nós temos a tendência de ficar aguardando coisas muito fenomenais para a gente celebrar. Não precisa, celebre, sabe? Terminou ali o bimestre ou o ano, o semestre, conseguiu passar aprovado na escola, no curso, na faculdade, sai com a família para tomar um sorvete com os amigos, celebre aquilo ali. Vamos criar hábitos de celebrações de pequenas vitórias, porque a nossa vida ela é construída assim de detalhes, né? E falando de detalhes, aprenda a valorizar e olhar esses detalhes que deram certo. Porque a gente tem a tendência de ficar sempre exaltando aquilo que não deu certo. Observe de maneira melhor o que deu certo e você pode começar a transformar o seu olhar. E tudo isso a gente faz para que os detalhes ruins, os problemas, não tomem uma proporção maior do que eles na verdade podem ser. Quanto mais você colocar o foco naquilo que é problemático, naquilo que é ruim, mais força aquilo vai ter, sabe? Mais carga emocional aquilo vai trazer. Então olhe para as coisas com um novo olhar. E esse novo olhar, esse novo óculos, essa nova lente, nós podemos dizer que é sim aprender a alegria, aprender o contentamento. Então seja em tempos difíceis, seja em tempos bons, que você seja uma pessoa alegre, que você seja uma pessoa feliz. Esse é o meu desejo. E aprenda a olhar os detalhes com esse novo olhar, para que você possa, e eu também, né, para que nós possamos chegar no momento e viver isso daqui, o que o apóstolo Paulo viveu, diante de circunstâncias tão difíceis, e ele falou com propriedade, diante de circunstâncias tão difíceis, ele aprendeu o segredo do contentamento. Ele tem o mesmo segredo que nós temos. Ele teve o mesmo espírito que nós temos. Então nós também podemos assim ser felizes, né? Sabendo que nós poderemos passar em
encarar qualquer situação. Eu cheguei a gaguejar aqui. A gente pode encarar qualquer situação, porque é o Senhor que nos fortalece e é o Senhor que nos possibilita ter essa vida de plena alegria. Amém? Deus abençoe a sua vida e espero te encontrar numa nova oportunidade, em nome de Jesus.